Nesse fim de semana nós teremos a Santa Ceia do Senhor aqui na igreja onde eu congrego. E é sempre bom, na Semana da Ceia do Senhor, nós fazermos algumas reflexões a respeito desse evento que é de suma importância para nós que somos cristãos. E eu estava pensando um pouco, analisando o cenário que a gente vive aqui no Brasil, olhando para as igrejas. E quando eu digo igrejas, não estou falando de todas, porque como diz a Bíblia, ainda tem 7.000 que não se dobraram, diante de Baal. Mas a gente percebe de forma muito nítida uma banalização do sagrado e especialmente da ceia do Senhor. Você vê hoje ceia da cura divina, ceia do milagre, ceia da restauração do casamento, ceia da prosperidade. E a ceia do Senhor, nessas ocasiões, é dada sem nenhum critério a qualquer pessoa. E eu queria lidar com uma pergunta: quem de fato pode participar da Santa Ceia do Senhor? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que quando Jesus instituiu a ceia, ele chama os 12 à mesa. Lucas 22, 14 a 16 diz o seguinte: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando Jesus multiplica os pães, realizando aquele milagre alimentando uma multidão, todos que estavam ali participaram do pão. No primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, naquela festa de casamento, ele transforma água em vinho e todos participam do vinho. Todos participam do pão e todos participam do cálice nesses milagres. Mas na instituição da ceia do Senhor, o texto é claro que com Jesus não estava a multidão, mas apenas os 12 apóstolos. E Jesus manifesta o seu desejo, ele diz: eu queria comer convosco, não com a multidão, mas com vocês. Alguém pode até argumentar a respeito de Judas estar presente nessa ocasião? E eu queria ler para você um trechinho do livro de Thomas Watson, que trata a respeito desse assunto, e ele diz da seguinte maneira, abre aspas: o sangue de Cristo é como um óleo que sana alguns pacientes, porém mata outros. Judas sugou morte da árvore da vida. Deus pode converter pedras em pão e um pecador pode converter pão em pedras. O pão da vida em pedra de tropeço. Fecha aspas. Você pode encontrar essa citação nesse livro aqui, A Ceia do Senhor, de Thomas Watson. Eu estou lendo ele no Kindle, E não sei se ele tem na versão física, mas acredito que sim. Mas vamos lá ao ponto. Thomas Watson, ele nos mostra aqui que a pessoa que não está em Jesus, ele não tem nenhum benefício da Santa Ceia do Senhor. O que de fato é uma verdade, aquilo não tem significado e não tem nenhum sentido para ele. Aliás, além de não causar nenhum benefício, causa malefícios. E aqui eu quero partir para o segundo argumento. Em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala a respeito da ceia, ele diz que nós cristãos devemos examinar a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. Ora, se o crente em Jesus deve examinar a si mesmo para não participar da ceia de forma indigna e, consequentemente, não ser condenado com o mundo, porque o mundo já está condenado, como é que as pessoas do mundo vão participar da Santa Ceia do Senhor? Isso não faz, meus amados, nenhum sentido para nós. A palavra de Deus estabelece critérios muito claros. Participa da mesa de Cristo aquele que está em comunhão com Cristo. E o terceiro argumento que eu quero apresentar, e assim finalizar o nosso vídeo de hoje, também está na carta de Paulo aos Coríntios. Em 1 Coríntios 10, 21, quando Paulo está tratando do tema da idolatria, ele diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo está dizendo, você não pode participar do cálice da bênção, da ceia do Senhor e depois ir participar da mesa e comer daquilo que é consagrado aos ídolos. Será que o contrário também não seria verdade? Que aquele que participa da mesa dos demônios não deveria também estar participando da ceia do Senhor? Infelizmente, o que nós vemos diante dos nossos olhos é uma atitude repugnante para aquilo que é sagrado. As coisas de Deus estão sendo tratadas como coisas banais, triviais, comuns, que não têm nenhum valor. A Santa Ceia, já diz, é santo, é separada para aqueles que são santos. E quando eu digo santos aqui, estou me referindo aos crentes que colocaram a sua fé em Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja primitiva, o poder de Deus era tão evidente na vida daqueles irmãos
que as pessoas admiravam aqueles crentes, mas eles tinham medo de se achegar. Eles tinham medo de fazer parte do grupo e acabei sofrendo algum juízo divino por não estar andando em conformidade à palavra de Deus. Hoje o mundo está dentro da igreja. As pessoas ímpias deitam e rolam no meio de nós. O que não dizer especialmente daqueles que têm um grande nome, são famosos, são artistas, são conhecidos. Eles vêm e vão, fazem o que quer entre nós e a coisa não muda. A coisa fica do jeito que está. Nós precisamos aprender a ter mais critério e valorizar aquilo que Deus coloca como santo, como separado, como consagrado. Não vamos misturar as coisas. Mundo permanece sendo mundo. Igreja permanece sendo igreja. O cálice dos demônios ainda é o cálice dos demônios, mas o cálice da bênção é para aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que esse vídeo possa ter trazido a você algum esclarecimento nessa parte. E se foi útil para você, deixa aqui o seu comentário, o que você pensa a respeito do assunto. Se você gostou, deixa o seu like também. Se não é inscrito, inscreva-se. Não se esquece de nos ajudar compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus.